Quem é a verdadeira Zangetsu do Ichigo? E por que é igual ao Rei Quincy Yabaraba? Bleach, vídeo do Bruno Bandeira. Vamos ver. Vamos ver se é isso, Na né? primeira batalha contra o Rei Quincy, uma coisa que o Ichigo não pôde deixar de notar era como aquele que estava na sua frente era idêntico ao poder da sua Zangetsu. Seria aquela só uma grande coincidência de shonen, onde o vilão parece... Caraca, faz tempo que eu não vejo um vídeo do Bruno Bandeira. Bonitão, hein, o cenário dele, cara. Gostei. O antigo dele era maneiro também. Mas aí ele se mudou de estado, né? Aí ficou maneiro agora esse cenário dele. Gostei, cara. Fazia tempo que eu não vi um vídeo dele, mano. Gosto muito do Bruno Bandeira. A gente se dá muito bem. igual ao poder do mocinho só pra confundir todo mundo? Não, galera. Realmente existe uma explicação para eles serem tão parecidos e nesse vídeo a gente vai entender tudo sobre a real natureza da Zangetsu. Por que eles são tão parecidos? Por que em um determinado momento da história, inclusive, o velho Zangetsu, ele se transforma numa versão mais nova dele mesmo? Pra vender boneco, né? Aí é óbvio. Aí tu caiu de xereca nessa, Bruno Bandeira. É óbvio que é pra vender boneco, né? Pô. É Bleach, não tem explicação. E de que forma tudo isso influenciou os poderes do Ichigo ao longo de todos esses arcos? Vamos entender tudo isso nos mínimos detalhes. Então, se você quer saber a resposta, já chega soltando aquele Getsuga Tensho no botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera. Toda semana vídeo comentando os novos episódios da Guerra dos Mil Anos e muito mais vídeo como esse aqui, e você não vai querer ficar de fora. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que de fato Não, o Bruno Bandeira é um dos grandes galãs, né, do mundo otaku, isso é óbvio. é o Ichigo em si. Muita gente acha que o Ichigo é um humano que tem poderes de Shinigami e possui um holo interior. Só que as coisas não são tão simples assim. Aí, ó, vai explicar pra gente o que vocês não souberam me explicar. O Ichigo, galera, é um caso extremamente único na série e para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começou num fatídico dia, muito antes do nosso pequeno Ichigo nascer, com o pai do Ichigo, o Ishin, que era na época um Shinigami capitão da 10ª divisão, que hoje é como... Ah, é? Pô, mané, vou te falar que eu não lembrava desse fato. Eu lembrava que o pai do Ichigo era um Shinigami, mas que era capitão? Rapaz, me pegou agora, hein? Dada pelo Toshiro. No passado, cerca de uns 20 anos atrás, dentro da história, obviamente, o Aizen já tinha começado a fazer experimentos de holoficação há algum tempo. E num belo dia, o Ishin, andando pela cidade de Karakura, acaba se deparando com um holo extremamente poderoso que era chamado de O Branco, que era um dos experimentos do Aizen. Naturalmente, o pai do Ichigo e o holo começam a lutar e o Ishin, inclusive, estava levando a vantagem. Olha só que louco. Só que no meio da batalha, o Aizen, percebendo que o Ishin ia usar a sua Bankai, né, e acabar matando o experimento, para que isso não acontecesse, ele dá um jeito de impedir que ele usasse a Bankai, ferindo ele, já que O Aizen desde sempre, né, o grande vilão de Bleach, né? Uma das mentes mais brilhantes. E eu gosto do Aizen como vilão, tá? Eu gosto do Aizen como a vilão. Bankai do pai do Ichigo desgasta muita energia dele, né? Então, se ele estivesse muito ferido, não ia conseguir naturalmente usar a Bankai mesmo que ele quisesse. A partir desse momento dá pra se dizer Quem leu, né, Undead Unlucky, que é o mangá lá da Jump, onde tem um cara que não morre e a mina que não tem sorte, rola uma parada tipo Aizen, né? Na hora que eu li o mangá, eu adoro esse mangá. Eu falei, puta merda, isso aqui deve ter sido inspiração de Bleach, mano, porque é muito igual. dizer que o Ishin começa a passar um pouco de sufoco contra o branco, mas a situação ainda estava controlada. Só que, enquanto isso, do outro lado da cidade, uma jovem Quincy chamada Masaki acaba sentindo duas fontes poderosas de Heiatsu se É aí que dá a merda. aproximando e ela sai em disparada em direção a eles. E quando a Masaki chega ao encontro do Holo e do Ishin, ela já dispara flechas contra o branco, ganhando a atenção dele. Flechada no branco, tá certo, cara. Só que ela só foi Tá certo. perceber que o Holo era extremamente rápido quando ele já estava vindo na direção dela, então ela simplesmente para de Caraca, é a Orihime? É literalmente a Orihime, pô. mirar e Orihime de cabelo curto, né? Gatinha. permite que ele se aproxime dela a ponto dela ser mordida por ele. E Que isso? Mordidinha? É o que? Fetiche isso? é nesse momento que ela cria o seu arco de Heiatsu de novo e dispara contra ele a queima-roupa, explodindo a cabeça do Holo. E Bleach de fato é muito maduro, cara. Talvez seja por isso que Bleach tenha sido sabotado no ocidente. até aquele momento, tudo parece que terminou bem, né? Pelo menos
Aparentemente, o Ishin volta para Soul Society e a Masaki continua a vida dela. Só que quando o Hollow mordeu a Masaki, ele acabou infectando ela, e o mais importante nisso é que a mordida de um Hollow é extremamente fatal para um Quincy, como se realmente fosse um vírus mortal. Só que Aí para deu a merda. sorte da Masaki, o Ishin ficou tão feliz, se é que vocês me entendem, né, por ter sido salvo por ela, que ele decidiu voltar para a cidade Karakura e agradecer. Só que nem tudo saiu como planejado, porque Foi agradecendo a base da espadada, né? Um Shinigami a nato. Masaki nessa hora estava quase morrendo por conta da mordida. E para sorte de todos eles, eles acabaram dando de cara com o homem, Kisuke Urahara, que já estava observando Eu gosto desse tipo de personagem, que é o Urahara. O personagem que ele é levemente misterioso, que ele sabe de tudo, mas não faz nada. Mas quando precisa de algum elemento na narrativa pra história andar ou pra resolver um problema, ele aparece e fala: bora. Bora. Agora é a hora de eu aparecer. Eu gosto desse tipo de personagem, acho maneiro. toda aquela situação e veio Manjado, mas gosto. literalmente para salvar o dia, propondo um plano que O Urahara também era um capitão, né, gente? Ou eu tô ficando doido? ia salvar Se eu não me engano, ele era o capitão da unidade do Mayuri, né? Não? a vida da Masaki. Vamos começar a entender. Sabendo que um Hollow era fatal para o corpo de um Quincy, o Urahara fez a seguinte proposta: Vou transformar ela numa humana. Se foi isso, é gênio. que um laço espiritual fosse criado entre o corpo do Ishin Não é. e o corpo da Masaki, Aí não foi imitada. fazendo com que os seus espíritos ficassem conectados. Ah, que bonitinho, cara. Achei bonitinho. Com esse laço criado, o poder de Shinigami do Ishin seria capaz de restringir o Hollow de se manifestar por completo no Fofo, mano. Bem fofo, né? O Titicubo romântico, né, gente? corpo da Masaki. É como se o Urahara ele fizesse uma holoficação nela, só que usando o poder de Shinigami do Ishin, já que a holoficação nada mais é do que a junção dos poderes de um Shinigami com um Hollow que estava no corpo dela, e dessa forma ele ia conseguir neutralizar Foi isso que criou o Web Namoro, né? A inspiração de Your Name, que é o fio vermelho. Na verdade, a história do Akaito, ela é toda moldada nessa ideia do Titicubo, né? Poucos sabem disso. O livro lá do Platão, né? Que eu esqueci o nome agora, O Banquete, acho que é esse o nome do livro, né? Ótimo livro que fala sobre o amor. O amor na Grécia. Foi também inspirado em Titicubo. Titicubo criou a ideia de amor. O conceito de amor, né? É um homem que tá além do seu tempo. o Hollow interior, fazendo ele parar de agir como um vírus na Masaki, Você sabia que esse arco foi inspirado na vida real do Titicubo com a sua esposa? Como assim? O Titicubo, ele morava na Alemanha em 1940? conseguindo restringir as ações dele no corpo dela. E ainda tinha outra variável nisso tudo. O Ishin teria que abandonar os seus poderes de Shinigami para isso. Como assim? Vamos lá. A gente sabe que a entidade mais oposta à de um Hollow é um ser humano. Então, o Ishin Fato. teria que passar a viver dentro de um Gigai criado a partir de uma alma humana. Dessa forma, ele seria tanto um humano quanto um Shinigami. Então, o Ichigo, ele é um homúnculos, né? Já parava pra pensar nisso? Porque o Ichigo, ele foi feito a partir de um boneco e uma mina que tava mais pra lá do que pra cá. O Ichigo é um grande homúnculos, cara. Cara, faltou esse, hein? Faltou esse tom em Bleach. Faltou... Eu tô esperando um arco onde isso seja revelado. Mas principalmente ele seria também a entidade oposta que a Masaki precisava, que é um corpo humano, já que só ser um Shinigami não seria o suficiente para conseguir restringir aquele Hollow. Ele precisava estar num corpo humano também. Nesse momento, inclusive, o Ryuken, o pai do Ishida, que estava lá junto... O pai do Ishida ficou de xereca na história. Ele gostava da mina? É isso? Agora eu entendi a rivalidade do rapaz. Tá tudo explicado. Tá vendo, cara? É óbvio que ele gostava da mina, né? Que o magricela de óculos, cabelo liso, gostava da mina. Chegou um musculoso de topete e falou assim, bora. E ela falou, bora. E foi, né? A vida funciona assim, né? Elas preferem... Elas preferem os delinquentes. Fica
desesperado, porque na cabeça dele o Ishin jamais estúpido, ia abrir mão mas dos seus tudo poderes bem. para salvar uma Quincy, até porque Shinigamis e Quincy's sempre foram inimigos jurados. Só que, Fato. pra surpresa dele, o Ishin basicamente fala: tranquilo, eu faço isso. Afinal, que tipo de homem eu seria se não salvasse a mulher que me salvou primeiro? E olha que ele nem provou do mel dela ainda, hein? Porque tem homem que depois que prova o mel fica doido. Faz tudo pela pessoa. Mas ele nem provou o mel ainda. Ou seja, um apaixonado nato, né? Um romântico. Sério, o Titicubo me deixou, cara, arrepiado aqui agora. E bom, com o tempo vocês já sabem o que aconteceu, né? Como o pai do Ichigo perdeu seus poderes, ele começou a morar Mas como é que pode o Ichigo se casar com a Orihime, sendo que eles são claramente irmãos? Olha lá, a mina é a Orihime. Tudo bem, né? Que a ideia de irmãos se casarem é muito comum no Japão. Tudo bem, cultura deles. Mas, né, a gente não precisava disso, né? no mundo dos humanos, daí ele e a Masaki se aproximaram e nasceu o Ichigozinho fofucho, né? E como foi mostrado no anime, E no final, tudo acaba em Evangelion, né? Olha lá, o Shinji lá, querendo pegar uma mina igual a mãe dele, e o Ichigo também querendo pegar uma mina igual a mãe dele. E tá tudo bem. É assim que funciona a vida, né? o Ichigo sempre foi Freud explica. muito espiritualizado, conseguia ver e até falar com fantasmas bem de boa, o que acabou resultando nele ganhar os poderes da Rukia e virar um Shinigami substituto. E assim a gente começa a história. Muita gente Cara, essa história é ridícula, né? Parando pra pensar. Desculpa, fãs de Bleach, eu usei a palavra errada. Essa história inicial de Bleach, ela é muito engraçadinha, tá melhor assim? Porque a Arukia, que é a filha do... Filha, olha como é que eu tô ficando doido. Irmã do Byakuya, que é foda. A Arukia, que também é foda. Não conseguiu derrotar um Hollow comum, né? Parando pra pensar. E aí precisou da ajuda ainda do Ichigo, né? Tudo bem que ela tava protegendo o Ichigo, a família dele e tudo mais. Só que, pô... Irmã de consideração, né? Perfeito. Aí é complicado, né? pode Ah, pô, irmã não precisa ser de sangue pra ser irmã. E ela tinha Shikai na época, não tinha? Ela usou a Shikai, eu não lembro. Ela não usou a Shikai, né? Contra esse Hollow do início, né? É bom, né? Fazer um suspense. É bom. Vai ver, o Titico Bonito tinha pensado ainda nisso. Zoeira. Ele pensou, claro. Mas é engraçado a gente pensar nisso, né? pode achar que o Ishin, quando recuperou seus poderes, ele recuperou quando a Masaki morreu. Mas não, galera, depois da morte dela, o Hollow branco agora estava ligado à alma do Ichigo, desde que ele foi concebido e acabou também Olha, o Yin Yang, né? Yin Yang, branco e preto. O equilíbrio, nossa, achei maneiro, velho, esse conceito que o Titico criou, hein? sendo infectado por ele. Mas não só o Hollow infectou o corpo do Ichigo, como também o laço de Heishi que restringia esse Pô, sinceramente, ó, 6 minutos de vídeo. E o Bruno Bandeira tá me fazendo acreditar que a história de Bleach é algo muito foda, na verdade. Algo super complexo, com camadas, tudo muito bem planejado. Eu tô ficando aqui já assustado, meu coração tá batendo mais rápido. Hollow continuava ativo também, só que agora, ao invés de estar conectado ao corpo da mãe, estava conectado ao corpo do filho. O Ichigo também Estúpido, restringindo mas os tudo poderes dele. A gente viu que no começo do anime, o Ichigo não tinha despertado seus poderes de Shinigami /Hollow ainda, porque ele tinha, né, conseguido emprestar os poderes da Rukia. Ele só Fato. foi despertar os poderes verdadeiros, originais, provindos dele próprio, no seu treinamento com Urahara no primeiro arco. E só durante a luta final contra o Byakuya lá no arco de Soul Society que o Hollow dentro dele desperta completamente O momento mais Naruto de Bleach, né? Vamos ser sinceros. e assume o controle do corpo do Ichigo, ajudando, né, na luta contra o Byakuya. Quando isso aconteceu, o Heiatsu do Ishin não conseguiu mais suprimir a criatura e o laço de Heishi, que estava ligando a alma do O Ichigo é oficialmente um personagem de Blue Lock a partir de hoje, né? Ele tem um monstro dentro dele, né? Isso explica porque em Blue Lock tem um personagem igual o Ichigo. Tá tudo conectado, irmão. Caraca, agora a gente entendeu. Entendemos Blue Lock. branco, que era, né, o Hollow, o nome do Hollow, com o seu corpo de Gigai, finalmente quebrou, resultando no retorno dos poderes Shinigami do Ishin para ele. E é aqui, galera, que começa a ironia da coisa, porque por Ó a mais que a ironia. gente sempre visse Falou de ironia comigo, né? Um membro da faculdade da pós-ironia, né? O Mitch. o velho Zangetsu ali presente, ao lado do Ichigo, o poder Shinigami do Ichigo não é representado
por aquele velho, mas sim pela imagem do Ichigo branco, ou Shiro Ichigo, como é dito em japonês, né? Apesar do Ichigo ter herdado o poder de Shinigami do seu pai e o poder de Hollow do White, existem como se fossem um só dentro dele, que é pela imagem do Ichigo branco. O Ichigo branco representa tanto o seu poder Shinigami quanto o seu poder de Hollow. E com isso explicado o que era afinal o velho Zangetsu, agora fica fácil, né? A gente consegue deduzir. A mãe do Ichigo era uma Quincy e o velho Zangetsu tem a cara do rei Quincy. Logo a gente já consegue deduzir muito fácil, né, que o velho Zangetsu é na verdade o poder Quincy que vive dentro do Ichigo e não o seu poder Shinigami. Que imitada, cara, que imitada. Vamos explicar tudo isso. Lá no arco da Guerra dos Mil Anos, dentro do mundo interior do Ichigo, o velho Zangetsu confirma que o seu nome não era Zangetsu. O Ichigo pergunta se ele era o Rei Quincy e ele responde que na verdade era a manifestação dos poderes Quincy dentro do Ichigo. Ah, então isso já tava no mangá. Por que o Bruno Bandeira me fez um vídeo com uma thumbnail falando que ia revelar algo? Bruno Bandeira! Tá de sacanagem, irmão? Ah, já tá lá no mangá, mano. Mas obrigado, eu tava com preguiça de ler. Então você fez um trabalho perfeito. E que ele é e ao mesmo tempo não é o Rei Quincy. Meio confuso isso. É que o Titicubo não tinha decidido ainda. Aí o editor falou, bora, irmão, tu tem que decidir. Ou é ou não é. Aí o Titicubo falou, porra, mas é que se eu botar que não é, e depois quiser voltar atrás, não vai dar. Se eu botar que é, não vai ter como voltar atrás também. Então faz o seguinte... Vou botar que é e não é. Porque aí depois eu tenho qualquer desculpa. E foi. Titicubo é um gênio narrativo, né? Vamos ser sinceros. Quando o Ichigo pergunta se tudo o que ele disse a ele até aquele ponto era uma mentira, o velho Zangetsu afirma que ele não era um inimigo nem um aliado. E que a sua única o anti-herói que nós ele precisávamos. Para o Ichigo foi dizer a ele o seu nome, que não era Zangetsu. O velho Zangetsu ainda explica como toda vez que o Ichigo aprendeu mais sobre a sua Zanpakuto, ele usou o poder do seu Hollow interior para fazê-lo, e sempre que a vida do Ichigo estava em perigo e ele era incapaz de usar a sua Zanpakuto, ele foi salvo pelo seu Hollow interior, não pelo velho Zangetsu. Que imitada, cara. Eu vou adorar ver um capítulo inteiro de um personagem fazendo um monólogo explicando tudo que o leitor sempre quis saber. É o que eu mais gosto, cara, de ver num mangá shonen. Porque eu leio mangá shonen pra me divertir, entendeu? Pra pensar eu não curto muito, não. Então ter um capítulo inteiro do cara explicando tudo pra mim é excelente, cara. É excelente. Quando isso acontecer no anime, vai ser perfeito. E quer ver? Quer ver a melhor parte? O Ichigo vai ter 2 espadas. Afirmando que ele nunca quis que o Ichigo se tornasse um Shinigami. E afirmando que ele nunca quis que o Ichigo se tornasse um Shinigami, ele revela também que fez de tudo o que ele pôde para suprimir o seu potencial latente, inclusive tornando-se a sua principal fonte de poder. E isso responde a seguinte pergunta: beleza, mas se é o poder Quincy do Ichigo, como infernos ele foi o poder Shinigami dele por tanto tempo, né? Sempre aparecia do lado dele no começo da história para ajudar. E a verdade é que o velho Zangetsu copiava os poderes Shinigami do Ichigo para poder ensinar a ele como usar as Caô, isso aí é retcon do Cubo. O Cubo, ele fez dessa forma, chegou agora e falou, puta que pariu. Se eu pegar um conceito de antigamente e refazer, talvez fique melhor. Ele fez, o Oda faz isso o tempo todo. E tá tudo bem, retcon é normal. Zanpakuto com o objetivo de suprimir copiava foi foda. Os poderes Shinigami dele para que a fonte principal de poder do Ichigo fosse o seu poder Quincy. Por todo aquele tempo, mesmo depois do Ichigo despertar os seus poderes originais com o Urahara, ele esteve usando uma Zanpakuto falsa. Criada O Cubo é foda, né, cara? Pelo velho Zangetsu. Quando o Ichigo pergunta por que ele fez isso, o velho Zangetsu, no caso, explica que se o Ichigo se tornasse um Shinigami, isso significaria que ele arriscaria a sua vida, no caso a vida dele próprio, do Ichigo, se colocaria em inúmeros perigos e eventualmente morreria pelas suas mãos. E essa frase abre brecha para 2 interpretações. Primeira, que toda a caminhada do Ichigo inevitavelmente levaria ele a acabar enfrentando o Rei Quincy, que foi o que aconteceu, né? Ou que o velho Zangetsu faria de tudo para impedir o Ichigo de seguir por aquele caminho, mesmo que isso significasse ter que matar o Ichigo, o que também faz sentido considerando que a gente vai ver logo em seguir. É nesse momento que o velho Zangetsu invoca uma espada e começa a desaparecer.
ele afirma que não poderia permitir que o Ichigo se tornasse um Shinigami porque ele teria que matá-lo, ou pelo menos ele pensou que faria. Meio tarde, né? Ele mandar essa. E relembrando nesse momento como o Ichigo lutou e persistiu na sua jornada como um Shinigami, o velho Zangetsu afirma que isso fez o seu coração balançar e, eventualmente, ele começou a ajudar o Ichigo em vez de tentar matá-lo. O velho Zangetsu afirma que estava nesse momento feliz de não ter que dominar mais o corpo do Ichigo e Que isso? Ô, calma aí. O Ichigo é casado. Que papo é esse de dominar o corpo dele? Ô, respeita aí com o Ichigo, cara. começa a desaparecer, dizendo que ficou incrivelmente orgulhoso do quão forte o Ichigo tinha se tornado. E afirmando que ele agora estava finalmente em paz, o velho Zangetsu, derramando uma única lágrima, desaparece Poético. Poético tal como o Bleach inteiro. completamente. E agora, nesse momento, As duas espadas aí, ó. o Ichigo passou a ter acesso a duas espadas, uma delas representando o seu poder Quincy e outra representando o seu poder Shinigami/Hollow. E essa Que cena mitada. do velho Zangetsu desaparecendo pode ter ficado um pouco confusa no sentido de, tá, mas se o velho Zangetsu no corpo do Ichigo era na verdade a representação dos poderes Quincy dele, por que no final ele se tornou uma Zanpakuto, que é um poder provindo dos Shinigamis? E realmente, De novo, né? Copiou. essa despedida do velho Zangetsu pode até dar a entender que ele se transforma nas duas espadas, mas o que realmente aconteceu ali é que ele liberou o poder de Shinigami e Hollow, que ele restringia do Ichigo, e cada um desses poderes se transformou numa espada. Ele passou a ter duas Zanpakuto, a maior representando o seu poder Shinigami, no caso Shinigami/Hollow, né? E a menor representando o seu poder Quincy. Mitado, então. Muito mitado. É por isso que nesse momento a gente vê o velho Zangetsu chorando e depois desaparecendo, porque ele se tornou uma das espadas do Ichigo. Chorou porque virou espada. Perdeu tudo. Olha o Zangetsu, o que virou? Uma espadinha. E lembrando que tanto o poder Shinigami quanto o poder de Hollow do Ichigo, eles funcionam, eles existem como se fossem uma coisa só. É por isso que não são três espadas, por exemplo. Então, Não, a terceira espada existe. Mas essa só quem conhece é a dona esposa o dele. velho Zangetsu tinha a exata aparência do Rei Quincy, porque aquela era a manifestação dos poderes Quincy que vive dentro do Ichigo. Mas a única diferença na aparência é que aquela era a versão de 1000 anos atrás do Rei Quincy. Isso porque Que mitada, mano. a origem dos poderes de todos os Quincy's vieram do próprio Rei Quincy, o que leva a gente a deduzir que todos os Quincy's eles também tenham a capacidade de enxergar dentro de si a imagem do Rei Quincy nos seus mundos inteiros. Nossa, que assustador, mano. Imagina tu indo lá, sei lá, mano, dá uma cagada, tu fecha o olho e aparece reconhecer aí, mano. Tem que ver essa diarreia aí, velho. Tá foda já, hein. Porra, eu ia ficar. Porra. Assustador isso aí, tá? Assim como todos os Shinigamis também conseguem interagir com o espírito dos seus poderes, né, no interior de cada um deles, que é chamado de mundo interior, da mesma forma que a gente vê acontecendo todo momento com o Ichigo. E ainda sobre a aparência do velho Zangetsu, vale lembrar também que na sua forma Bankai, ele assume uma aparência mais jovem do Rei Quincy, chamada de Tensa Zangetsu. Por que Tensa, isso? né? Porque as Zanpakuto mudam de aparência quando estão na forma de Bankai, e isso se reflete também na representação visual que a gente vê do velho Zangetsu. Pô, o velho Zangetsu dava um caldo, hein? Ele jovem dava um caldinho. O próprio jovem Zangetsu, que a gente vai chamar aqui, né, até diz que aquela era a primeira vez que o Ichigo visitava o mundo interior, estando com a Bankai ativada, e ele assume essa versão mais jovem para simbolizar uma maior força e vitalidade através da sua jovialidade. No meio dessa conversa, Pô, ainda bem que o Rei Quincy foi embora de dentro do Ichigo, né? Imagina ele lá com a Orihime. Tá rolando solto o Rei Quincy. É. Caralho. Esse moleque aí é bom, hein? É bom, é. E o Hollow lá, não. Realmente, isso aí é fato. O cara tá... É só Getsuga Tensho, não para não. Porra. Caralho, hein? A Bankai tá ativada 2 horas já e não para. Pô, ia ser mó clima, né, cara? o jovem Zangetsu até diz, né, também diz que o Ichigo Sommelier de foda, exato. queria proteger e o que ele
queria proteger eram coisas diferentes. Enquanto o Ichigo queria proteger a cidade de Karakura, o jovem Zangetsu, a gente viu aqui que queria era proteger o próprio corpo do Ichigo. E a gente ainda tem também a forma fundida da Tensa Zangetsu com o Hollow White, que a gente vê logo em seguida, né? Pô, deveriam criar um Digimon, né, de Bleach. Pô, ia vender muito boneco, cara. Que dá aquela aparência esbranquiçada, meio a meio, que representa a união dos poderes do Ichigo, né? Que a gente pode chamar de Tensa Zangetsu Hollowificado. A fusão explica, inclusive, que eles eram duas partes de um mesmo ser e que eles eram o seu poder, como eu falei agora há pouco, né? O poder de Hollow do Ichigo e o poder Shinigami dele eram como se fosse um só, eles andavam... Não sei se vocês sabem, né? Vou contar aqui uma história que pouca gente sabe, tá? Mas o Divertidamente lá da Pixar foi inspirado em Bleach, né? Eles tiveram uma reunião com o Titicubo e o Titicubo liberou, né? Fazer o filme lá, com as emoções na cabeça da garotinha e tal, inspirado no Ichigo falando com os parça dele, tá ligado? E, pô, muito maneiro, cara. Pouca gente sabe disso, tá? Porque não é revelado pro público em geral. Mas eu tô aqui dividindo com vocês essa informação. E é algo que eu acho incrível. Como se fosse um só. Mas é importante esclarecer aqui também o quanto da personalidade do Rei Quincy o velho Zangetsu tinha quando adentrou o corpo do Ichigo. Porque não é como se o Rei Quincy estivesse de fato dentro do corpo do Ichigo e aquele fosse literalmente... O Rei Quincy tomou minoxidil, né? Essa barbinha dele falhada ficou um bigodão maneiro agora, né? Tomou minoxidil de leve, né? Pra poder fechar essa barba aqui. Fazer um bigodão, porque não tava legal nessa época, né? O Rei Quincy interagindo com ele desde o começo da história, sabe, tentando manipular ele. Não, foi dito que aquilo era uma manifestação, uma representação personificada dos poderes Quincy dele, tanto que na despedida do velho Zangetsu, ele chega a chorar. Então, não dá pra dizer que se a gente colocasse o Rei Quincy literalmente dentro do corpo do Ichigo, o resultado literalmente, aí é perigoso. Seria o mesmo que foi com o velho Zangetsu, esse apego que ele criou com o garoto. Então, não é como se o velho Zangetsu tivesse a exata mesma personalidade do Rei Quincy de 1000 anos atrás e com o tempo ele se apegou ao Ichigo e por isso no fim ele acabou chorando. Nada disso, é só uma forma de personificar os poderes e engrandecer essa relação que o Ichigo tem com os próprios poderes. É sobre autoconhecimento, dá pra dizer, né? Aí, foi o que o Gabi falou, né? Tá vendo como é que os fãs de Bleach entendem de Bleach? Eu não entendo nada. Conseguir entender os próprios poderes nessa forma personificada que a gente vê eles agindo. É basicamente como se os próprios poderes vivessem dentro dele. Dá até pra gente... Então o Ichigo, ele tinha uma stand, né? Caralho, o Ichigo é tudo mesmo, cara. Até personagem de Jojo ele é agora. A gente entender o velho Zangetsu como um fragmento da alma do Rei Quincy, né? Que até se reconhece como sendo, em partes, o Rei Quincy quando ele diz, por exemplo, que ele era e ao mesmo tempo não era o Rei Quincy e até carregava a vontade do Rei Quincy de restringir os poderes do Ichigo, mas seria um fragmento de alma, digamos assim, com uma vontade própria, que reconheceu o Ichigo como um aliado, no fim das contas, algo que talvez o Rei Quincy verdadeiro jamais faria. Fato, né? Só faltou combinar com ele próprio do futuro e fazer o design do Rei Quincy parecido com o do Zangetsu, né? Porque se o Zangetsu é o Rei Quincy de 1000 anos atrás e a gente viu que o Rei Quincy de 1000 anos atrás não tem a aparência do Zangetsu, então faltou combinar o Titicubo do passado com o Titicubo do futuro para poder fazer algo ali, né, mais escalonável, né? Mas tudo bem, isso aí a gente perdoa, normal. E essa é a diferença entre eles dois. Então, galera, deu pra ver que o Ichigo é um humano com poderes Shinigami, Hollow, Fullbringer, e pra finalizar com chave de ouro, o cara realmente foi comprovado ser um Quincy no arco final. Tudo o que o universo de Bleach pode oferecer, o cara tem. Mas ainda pretendo fazer... Ó, crítica! Crítica velada que ele fez agora, tá? Foi uma crítica velada que ele fez. Um vídeo melhor, destrinchando melhor cada um desses poderes dele que a gente falou aqui, pra gente entender. O óculos laranja que o Zangetsu usava, que supostamente o Rei Quincy também usava 1000 anos atrás, é pra não machucar o olho olhando pro Yamamoto. Yamamoto pegando fogo, é muita luz, então tu tem que usar um óculos ali maneiro, senão já era, cara. Tu tá fudido.
entender um pouco mais minuciosamente cada um deles e como cada um deles se comporta no corpo do Ichigo. Então, se você curtiu o vídeo, aproveita esse momento para se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as análises dos episódios e vídeos como esse aqui também, beleza? Até a próxima, tchau! Mitada, tá? Do Bruno Bandeira, tá? Agora a gente entendeu Bleach, de fato. Agora, a partir de hoje, eu não sou mais hater de Bleach. Nunca mais serei.